Todos sejam muito bem-vindos à nossa casinha de amor e caridade. E hoje, com muita alegria, nós recebemos o nosso amigo Álvaro Gonçalves, que tem um canal no YouTube maravilhoso que vocês deviam assistir, porque ele fala muito bem, chama Estrada Sem Fim. A gente sempre tem histórias novas e coloca o Evangelho bem fácil para a gente. Então vamos envolver com todo amor. Ele hoje vai falar sobre o amor do André Luiz, é o tema da noite. Jesus ilumine e fortaleça. Boa noite. Meu nome é Álvaro. Muito obrigado, Ana Fraterna, por mais uma vez estar aqui. Agora há pouco estava ouvindo histórias da casa, de como foi fundada 26 anos atrás, ao som das melodias do Maestro Ronaldo. Muito obrigado. E hoje vou contar para vocês uma história do mundo espiritual. O André Luiz passou por uma situação no mundo espiritual que ele jamais imaginou que poderia passar. Uma situação que o fez perceber a que ponto pode chegar a força do perdão de uma pessoa, que o fez até lembrar do oceano de misericórdia divina sobre o qual todos nós estamos. Mas antes de contar essa história, é preciso contextualizar um pouquinho. Muitos de vocês já conhecem a história de André Luiz, mas vale a pena dizer quem foi André Luiz. André Luiz, durante a sua encarnação, que terminou nas primeiras décadas do século XX, ele foi um grande médico que viveu na cidade do Rio de Janeiro. Foi o espírito André Luiz, ou seja, depois que ele desencarnou, ele ditou uma série de obras para o médium Chico Xavier. A mais famosa é Nosso Lar. Obras que, pela primeira vez na história da humanidade, talvez, deram uma ótima noção de como é a vida nas esferas espirituais, nas dimensões espirituais mais próximas do plano físico. Então, esta coleção, que se chama A Vida no Mundo Espiritual, começa com o livro Nosso Lar, depois vem o livro Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Libertação. São 16 livros. Para quem quer estudar Espiritismo, conhecer mais sobre o mundo espiritual, é uma leitura maravilhosa. É interessante começar pelo Livro dos Espíritos, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, para pegar uma base e depois você já pode se aventurar nas obras de André Luiz pela mediunidade do Chico Xavier. André Luiz foi um grande médico. Porém, ao desencarnar, isso no filme Nosso Lar, creio que muitos de vocês tenham visto, fica bem claro, ele despertou em pleno umbral, ou seja, umbral é uma região do mundo espiritual onde se reúnem por afinidade espíritos que estão em desequilíbrio, descontrole emocional, apegados a vícios, uma série de situações que os imantam a estas regiões, cuja paisagem tétrica e sombria é plasmada pela própria força mental desses espíritos em desequilíbrio. E André Luiz, apesar de ser um grande médico, o conhecimento intelectual, os títulos que temos na Terra, a posição social, a conta bancária, isso após a desencarnação não quer dizer muita coisa, quase nada. O que importa é o que nós construímos dentro de nós mesmos. E ele, por uma série de questões que não nos cabe julgar, todos nós somos candidatos a passar por esses desequilíbrios, a ter que vivenciarmos este tipo de situação para o nosso próprio bem. Então, André Luiz desperta em pleno umbral. Ele nunca teve muita instrução espiritual durante a vida, nunca se preocupou muito com isso. Então, ele desperta naquele ambiente, sem saber o que estava acontecendo, achando que ficaria ali para sempre, que aquilo era o verdadeiro inferno. E isto é um dos motivos pelo qual muitos dos seres que vão parar nessas dimensões se desesperam, porque acham que vão ficar ali para sempre. Portanto, às vezes, ter conhecimento espiritual
construir isso ao longo da vida pode nos livrar de muitas situações após a morte. Nenhum esforço em vão, nenhum conhecimento é em vão. No mundo espiritual, o tempo é um pouco diferente do tempo aqui da Terra, mas para efeito de comparação, para a gente ter uma noção, André Luiz, no livro, diz que ficou cerca de 8 anos nesta dimensão, totalmente perdido. E só depois de muita reflexão, momentos difíceis, ele conseguiu estabelecer uma sintonia para que ele pudesse ser auxiliado pelo mundo espiritual, que estava ali desde o início. Mas respeita o tempo de cada um, ajuda quem quer ser ajudado e quem está em condições para isso. Então, André Luiz é levado à colônia, nosso lar, e aos poucos vai se adaptando à vida na colônia espiritual. O livro tem isso em muitos detalhes. Um fato interessante é que, quando ele começa a sentir a vontade de ser útil, ele acha que os conhecimentos dele como médico na Terra vão ser super úteis. Ele pode chegar na colônia já numa posição privilegiada, atendendo. Qual não foi a surpresa de André Luiz quando lhe deram um balde, uma vassoura, porque os conhecimentos médicos que ele trazia da Terra, quando comparados aos conhecimentos dos médicos espirituais, não passavam de um breve curso de anatomia do corpo físico. Porque os médicos espirituais dominam não só o corpo físico, mas a anatomia de todos os nossos corpos sutis, dos nossos centros de forças, as energias que eles intercambiam. Conhecimento altamente complexo, que o André Luiz não tinha a menor ideia que existia. Mas ele, aluno muito aplicado, muito interessado, ele logo se envolve nas atividades da colônia, passa-se o tempo, ele começa a se envolver em diversas atividades de resgate de espíritos que também ficaram no umbral, que é uma das principais atividades que existem nessas colônias mais próximas. Porque a colônia do nosso lar ainda está no umbral, ainda é umbral, onde na dimensão do nosso lar está estabelecida. Tanto é que no livro, André Luiz descreve que ela precisava ser protegida. O umbral é imenso, tem vários níveis, desde o mais denso até os limites do umbral onde ficam essas colônias mais próximas. Então, André Luiz ele se envolvia em diversas atividades de resgate nas regiões umbralinas. Porém, em uma delas, ele mal esperava o que estava para acontecer. É muito comum, é uma estratégia muito comum utilizada pela espiritualidade, e na própria obra de André Luiz tem vários exemplos disso. Eles, quando querem sensibilizar um espírito, chamá-lo a atenção, chamar a atenção desse espírito para que ele vivencie um novo momento, é muito comum que eles levem algum ente querido, já desencarnado, ou mesmo encarnado, por meio do desdobramento durante o sono físico. A presença desse ser, porque isso gera um impacto emocional importante. E isso que aconteceria em uma das missões de André Luiz pelo umbral. André Luiz estava acompanhado neste dia do mentor Calderaro, da enfermeira Cipriana de nosso lar e outros componentes daquele grupo de samaritanos percorrendo a região, determinada região umbralina próxima ao nosso lar. Chegaram no local, André Luiz percebeu alguns indivíduos num estado bem lamentável de perturbação. Eles estavam jogados pelo chão, colocando nos bolsos lama, achando que estavam guardando para si um grande tesouro. Ou seja, espíritos que estavam em completo surto, totalmente imersos em suas criações mentais, achando que estavam guardando um grande tesouro. André Luiz, ainda muito inexperiente nas questões espirituais, olha para Calderaro e o mentor explica para André Luiz que aqueles homens, durante a sua vida física, tinham sido
pessoas extremamente gananciosas, pessoas extremamente apegadas aos bens materiais, e mais do que isso, a maioria daqueles homens tinha prejudicado outras pessoas para angariar um maior patrimônio. Aí, por conta de sintonia, de conflitos de consciência, acabaram por se reunir naquela triste região e estavam em completo surto. André Luiz, observando aqueles seres, é tomado de uma forte emoção, né? Reconhece em um daqueles homens o seu avô, Cláudio, avô paterno, que havia falecido quando André Luiz ainda era bem pequeno. Eles tinham uma relação muito bonita. André Luiz estava sempre junto do avô, que tinha um carinho especial por ele. Ele vê o avô ali, mas ainda não tem certeza se é Cláudio, porque aqueles homens estavam sujos, com o cabelo grande, a barba grande, com as roupas rasgadas. André Luiz tem certeza que é o avô quando um outro espírito o chama pelo nome, Cláudio. E aí o impacto emocional é ainda mais forte. Mas eram consciências em total desequilíbrio. Examinando melhor a cena, fica claro para André Luiz que dentre aqueles homens, o seu avô aparentava ser o que já estava em melhores condições de ser tirado dali. Porque no meio daquela loucura que eles estavam vivendo, Cláudio já demonstrava pequenos sinais de lucidez. Em alguns momentos ele questionava os companheiros: o que estamos fazendo aqui? Será que não estamos mais na Terra? Vejam, olhem como nós estamos, olhem o ambiente. Enfim, ele já estava entrando em outra sintonia, já apresentava o mínimo de condição para ser levado a um posto de socorro espiritual. Então, André Luiz, mais uma vez, olha para o mentor Candelário, que lhe dá autorização. Ele se aproxima do avô, teve que manter um grande controle emocional, porque imagina vocês estar nessa situação. E no mundo espiritual, as emoções são mais intensas. Tudo é muito mais intenso no mundo espiritual, sem um amortecimento do corpo físico. É por isso que tem muitos espíritos que enlouquecem completamente no mundo espiritual, no umbral, por exemplo. Um ódio aqui no corpo físico, se você não tem esta condição depois de desencarnado, este ódio pode chegar às raiz da loucura. Um ataque de fúria aqui no plano físico, comparado com um ataque de fúria no mundo espiritual, pode ser algo muito assustador. Por isso que há dramas de obsessão que duram séculos por conta dessas questões. Então André Luiz teve que se manter em oração, em prece, pedir auxílio. Ele não estava ali por acaso naquele momento. Então ele se aproxima do avô. A princípio, ele não declara quem ele é, o avô ainda não o reconhece. Então ele estabelece um diálogo. Este caso está no livro No Mundo Maior, capítulo 18 e 19, quem quiser depois ler com mais detalhes. Então André Luiz se aproxima do avô, estabelece um diálogo inicial com ele, o esclarece que realmente ele não estava mais fazendo parte da experiência física, que já havia atravessado os portais do túmulo, e ali o mundo espiritual abria novas possibilidades de vida, de experiência e de crescimento. Quando André Luiz fala isso para Cláudio, ele entra em pranto convulsivo, porque já suspeitava do que tinha acontecido, chega a perguntar por que não lhe ensinaram no mundo que a vida continuava após o sepulcro. E imediatamente, para espanto de André Luiz, Cláudio lembra de uma irmã que ele teve, uma irmã chamada Ismênia.
E Cláudio estava em um grande conflito de consciência por causa desta irmã. André Luiz nem sabia que essa irmã existia. Quase ninguém na família sabia dessa história. Mas Cláudio assim desencanou, entrou em um grande conflito de consciência por causa do que fez com esta irmã, e isso foi determinante para que ele se sincronizasse com aquela região. Cláudio, quando era jovem, conviveu com esta irmã Ismênia, que tinha sido fruto de um relacionamento extraconjugal de seu pai. Mas ela foi criada pela mãe de Cláudio com todo o amor. Porém, depois que os pais de Cláudio desencarnaram, ele fez manobras jurídicas, expoliou totalmente, tirou a irmã de qualquer direito de herança, expulsou a irmã de casa, condenou-a à miséria, nunca mais teve contato com ela, nunca mais soube o que aconteceu com Ismênia. Passaram-se décadas, ele desencarna no mundo espiritual, só conseguia pensar no que tinha acontecido com Ismênia, e traz isso para André Luiz. André Luiz, percebendo que não estava apreendendo todo o drama ali envolvido, apenas tenta acalmar o avô, e o avô começa a falar, para surpresa, outras coisas que emocionaram André Luiz. Cláudio começou a dizer que a única pessoa que poderia tirá-lo dali, a única pessoa que demonstrava afeto diante da sua presença era o seu neto André Luiz. Lembrava que nos últimos instantes, nos últimos meses de vida física, quando ele tinha passado os dias na casa de André Luiz, porque a mãe de André Luiz cuidou dele nos seus últimos meses, ele lembrou naquele momento que somente a presença de André Luiz, do seu pequeno neto, que ele se acalmava. Lembrando também que ele tinha, com muito esforço, com muita alegria, destinado um pequeno legado financeiro para que o neto pudesse estudar medicina. Nesse ponto, André Luiz já não suportava mais, mas muito disciplinado, ainda olha novamente para Calderaro para obter a autorização que lhe é dada imediatamente, e ele diz: vovô, sou eu, vovô, o senhor não está me reconhecendo? E aí os dois têm um momento muito intenso, choram muito, se abraçam. André Luiz conhecia realmente essa história de que ele havia estudado medicina por conta deste legado que o avô lhe deixara. Ele se sentia em dívida com o avô por uma profissão que ele acreditava que nem tinha sabido honrar direito, como poderia ter honrado. Então segue-se ali um momento de muita emoção em que os dois se abraçam. E a partir de agora eu vou acelerar um pouquinho os acontecimentos, porque são 2 capítulos do livro, mas dá para a gente pegar assim o panorama geral da história. Cláudio é levado pela irmã Cipriana, enfermeira de nosso lar, pelo doutor Calderaro, acompanhado por André Luiz. Ele é levado a um posto de socorro, ali mesmo, naquela região umbralina. André Luiz conversa com Calderaro e pergunta o que será agora do avô, o que irá acontecer com ele. E Calderaro, muito calmamente, explica para André Luiz que será aplicado a Cláudio o maior recurso terapêutico possível para casos como o dele. Ele seria reencaminhado à reencarnação. E foi constatado pela equipe que para esta nova encarnação de Cláudio, 2 necessidades eram importantes. 2 necessidades foram detectadas. A primeira necessidade é que, como ele não soube lidar com o excesso de patrimônio, com a riqueza, com muitos recursos financeiros que tinha,
Ele precisaria reencarnar numa condição mais pobre, uma família mais pobre, para que pudesse recompor esta relação com o dinheiro, que é uma energia que nós podemos sim aplicar para o bem, mas quando nos desequilibramos nessa área, costuma ser desastroso para o espírito. Então ele teria que reencarnar numa outra condição para recompor esta educação para o seu espírito. E teria que conviver, se possível, para recompor laços com esta irmã Ismênia, que ele havia prejudicado. Essas eram as duas necessidades principais. A irmã Cipriana explica para André Luiz que aquele posto ali, localizado na região umbralina, tinha um departamento, se podemos chamar assim, que poderia organizar esta reencarnação dali mesmo. Nem sempre o nosso planejamento reencarnatório é cheio de detalhes, cheio de nuances. Às vezes são coisas simples que nós precisamos fazer. Muitos que aqui estão reencarnados, os seus planejamentos reencarnatórios seguem moldes comuns a todos nós, espíritos em evolução com as mesmas lutas. Isso também está na obra de André Luiz, que quanto mais responsabilidades coletivas, quanto mais impacto coletivo, quanto mais evoluído o espírito, mais o seu planejamento reencarnatório vai ganhando detalhes e sendo mais trabalhoso para as equipes espirituais. Mas no caso do avô de André Luiz, já estava muito claro ali o que ele precisava. A reencarnação dele seria organizada dali mesmo e para o mais breve possível. Mas restava a pergunta: por onde andaria Ismênia, a irmã que ele havia prejudicado? Vejam que no mundo espiritual eles não têm todas as respostas instantaneamente. Cipriana precisou destacar 2 membros do seu grupo para irem atrás dessa informação. Em seguida, esses integrantes chegam com a informação que Ismênia, no momento, estava já reencarnada na mesma família. Ismênia, que havia sido prejudicada por Cláudio, desencarnou e reencarnou como sua própria bisneta. Vamos chamá-la de Ismênia também, para ficar mais simples. Mas ela estava reencarnada na mesma família. E estava noiva, estava na flor da juventude. Então, a equipe espiritual se aproxima de Ismênia no momento em que ela estava parcialmente liberta do corpo físico por meio do fenômeno do sono. Toda vez que nós dormimos, os laços que nos prendem ao corpo físico, eles se afrouxam. Então é comum que o nosso espírito esteja ali próximo ao nosso corpo físico durante o sono, e há noites em que ele mesmo se afasta, e nós vamos buscar os nossos interesses e nossas prioridades no mundo espiritual. E nesses momentos, muitos trabalhos espirituais são feitos. Então, numa dessas saídas do corpo, digamos assim, Ismênia é levada à presença de Cláudio. Porque para que eles pudessem conviver, era preciso que Ismênia concordasse, ela tinha o mérito para escolher isso. Veja como nada é imposto. Ismênia poderia não concordar, e Cláudio teria que resgatar aquele peso consciencial de outras formas que se abririam para ele. Ele faria o bem e repararia a situação perante a sua consciência de outras formas. Mas o que estava sendo proposto naquela reunião era que ele pudesse reencarnar como filho de Ismênia. Então Ismênia é levada à presença de Cláudio, já havia se passado algum tempo, Cláudio já estava um pouco mais equilibrado. Então, o mesmo grupo espiritual, a presença de André Luiz, tomam essa providência, e quando Cláudio se vê na presença de Ismênia, apesar dela estar em outro corpo físico, apesar dela estar mais jovem, ele imediatamente a reconhece, pela energia, pela sintonia, pela intuição.
faculdades que também no mundo espiritual se potencializam. E ele se prostra aos pés de Ismênia, chorando, e só conseguia ficar repetindo: perdoa-me o mal que fiz, perdoa-me o mal que te fiz, perdoa-me, perdoa-me, perdoa-me. A equipe espiritual intervém. Ismênia, a princípio, não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Ela já conhecia a história da sua bisavó, que havia sido expulsa de casa pelo irmão, mas não fazia a menor ideia que se tratava dela própria, em outra experiência encarnatória. Mas ali, fora do corpo físico, a espiritualidade conseguiu. Cipriana se aproxima de Ismênia, aplica passes em regiões do seu cérebro espiritual, e ao influxo daquelas energias, Ismênia começa a recordar, e depois de alguns instantes ela já se apropriou de todo o contexto da situação. Já havia lembrado toda a sua trajetória, quem ela havia sido, quem era Cláudia, o que estava acontecendo ali. Com o auxílio da espiritualidade, a lucidez fora do corpo de Ismênia foi amplificada. E quando ela chegou nesse estágio, Cipriano então pergunta para Ismênia se ela poderia, se ela gostaria de acolher Cláudia em uma nova reencarnação, porque isso seria muito importante para Cláudio, poder fazer o bem a quem ele fez mal, poder reparar todo o dano que ele causou a Ismênia, lançando-a na rua, sem nenhuma compaixão, na miséria extrema. E ele teria a oportunidade que para ele seria um marco, seria um tesouro espiritual extremamente valioso, ele poder ter a chance de tê-la como mãe e fazer para ela todo o bem que ele deixou de fazer como irmão algumas décadas atrás. Ismênia, que estava noiva, na juventude, no plano físico, ela não hesita e afirma: se o céu me conceder a felicidade de com algo contribuir em benefício de Cláudio, esse benefício será feito a mim mesmo. E se um dia eu receber a ventura conjugal, Cláudio será nosso primeiro e bem-amado filho. Nesse ponto, todos, inclusive Calderaro, Cipriano, todos já estavam muito emotivos, muito choravam. André Luiz não conseguia se conter, porque imagina, seu avô. E André Luiz começa a refletir naquele momento que se o ser humano foi capaz de tamanha abnegação, de tamanha renúncia, de tamanho perdão, o que esperar do perdão divino? O que esperar da misericórdia de Deus? Se um ser humano foi capaz do perdão que ele havia acabado de assistir. São histórias do mundo espiritual, histórias que nos inspiram muito, e a obra de André Luiz está cheia de relatos como esse. Este aconteceu com o avô de André Luiz, mas existem muitos outros personagens, muitas outras histórias que nos elevam, nos inspiram, nos mostram que Deus sempre nos dá novas oportunidades de crescer, de recompor. Nos mostram que, como Jesus nos ensinou, nenhuma ovelha será perdida, ninguém ficará para trás, mas vil dos criminosos, um dia será um espírito de luz. E isso tem uma beleza incomensurável. Isso nos traz uma esperança que, para nós aqui que estamos jornadeando pelo plano físico, numa vida cheia de desafios, num mundo ainda hostil, com muitas expiações e provas, isso pode fazer toda a diferença
este conhecimento, colocando a vida sob outra perspectiva. Para encerrar, vou ler uma mensagem que tem a ver com a nossa história de hoje, uma curtinha mensagem do livro Dias Melhores, mensagem de irmão José, que nos fala sobre almas lesadas. A tarefa interrompida deverá ser retomada mais tarde. A fuga ao dever te imporá a necessidade do recomeço. A quebra da palavra empenhada sempre te pesará na consciência. A traição aos teus ideais te induzirá a inevitável remorso. O fardo que abandonas te espera no justo lugar em que o renegaste. Feridas que causaste aos outros deverão ser tratadas por ti. Compromissos que esqueceste não te esquecerão. Sementes que plantaste germinarão uma a uma. Injustiças que cometeste experimentarás por tua vez. Trevas que espalhaste te permearão os caminhos, e lágrimas que fizeste cair rolarão por tua face. Almas lesadas por ti não cessarão de clamar aos teus ouvidos. Examinemos a nossa trajetória, nos reconciliemos enquanto estamos no caminho, como Jesus nos ensinou, com quem nós pudermos. Se erramos, não é sempre erramos, não somos perfeitos, temos totais condições de recompor relações, de nos aproximar de pessoas, não deixemos para depois. Vejam o que aconteceu com Clara. É claro que o perdão é um processo, ele não vem num estalar de dedos, não devemos também nos cobrar excessivamente se não estamos conseguindo perdoar agora. Mas o importante é a direção, ter isso como um horizonte a ser alcançado. O perdão não é esquecer, o perdão é ressignificar. Você vai lembrar do que aconteceu, mas quando você ressignifica, vê numa outra perspectiva, vê que talvez se fosse você na mesma situação, talvez você tivesse feito a mesma coisa, até pior, colocar realmente no exercício de empatia, se colocar no lugar do outro, mas não com o seu modo de ver, com o modo de ver do outro, entendendo por que aquelas atitudes foram tomadas, entendendo que nós também não somos perfeitos e que por nossa vez também precisamos do perdão de outras pessoas. Tudo isso, esse tipo de reflexão, nos faz caminhar cada vez mais ao encontro do perdão, ao encontro da nossa própria libertação. Então vamos continuar nessa vibração que estamos agora, para o passe. Muito obrigado, boa noite.